Você está ouvindo a Rádio do Professor, a sua rádio da web. Obrigado pelo acesso. Estamos transmitindo nossa programação em caráter experimental. Envie sua sugestão de programação. A nossa programação é você quem faz. Rádio do Professor, ouça essa ideia. A partir de agora está no ar o programa Bom Dia, Professor, com o professor Agenor Meirelles. Bom dia! Está no ar mais um Bom Dia, Professor, aqui pela sua Rádio do Professor, a sua rádio web. Ouça essa ideia, hein? Hoje, num oferecimento de churrascaria Fogo de Chão, o jeito gaúcho de fazer churrasco. Quero abrir o nosso programa agradecendo a esse nosso primeiro patrocinador, que ouviu o nosso programa, né, no domingo passado, nos enviou e-mail, demonstrando assim a intenção de ser um dos nossos parceiros. Então, quero agradecer a toda a equipe do Fogo de Chão e hoje nós estaremos aqui dedicando esse nosso programa a todos os outros empresários que queiram realmente ser nosso parceiro. É só entrar em contato conosco. Para participar do nosso programa, vocês já sabem, é só enviar o seu e-mail para tvdoprofessor@hotmail.com ou professoragenormeireles@hotmail.com. Não esqueçam, Meirelles com um L apenas. Entre em contato conosco pelos nossos telefones 8736-6164 ou 9274-5208. Gostaria de inicialmente agradecer a todos os nossos ouvintes que mandaram e-mails, né, elogiando, criticando, dando sugestões de pauta. Hoje, então, a nossa pauta do nosso programa Bom Dia, Professor, foi uma sugestão da ouvinte Ana Paula Frota. Desde já agradeço a sua atenção, Ana Paula. Ela nos enviou aqui uma sugestão para que nós falássemos sobre a questão, que é uma questão polêmica, da homofobia, não é? Que nós vamos dedicar então o nosso primeiro bloco, e também sobre a questão da cidadania. São dois temas realmente muito importantes e, mais uma vez, eu quero dizer que você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso programa. E nós, na medida do possível, trataremos essa pauta aqui, discutindo, levantando questões polêmicas, dando sugestões, fazendo as críticas, etc. Queremos dizer que tudo que é sugerido pelos nossos ouvintes não se trata de uma responsabilidade direta da Rádio do Professor, mas como o nosso espaço é um espaço democrático e aberto, não temos também a intenção de formar opinião de maneira autoritária, de maneira irresponsável. Somos formadores de opinião, mas com responsabilidade, com critérios e, sobretudo, com democracia. Já que vamos falar de cidadania, então por que não exercitar também essa prática da democracia? Bom, então, como sugestão da nossa amiga, como já disse, ouvinte, Ana Paula Frota, falaremos de homofobia. Gente, a palavra homofobia, não é? Vem da junção de outras duas palavras, que é homo, que vem de igualdade, e fobia, que vem de medo. Então, se fôssemos traduzir isso de maneira literal, não é? Seria medo das igualdades, medo do que é igual, medo do que é homogêneo.
mas na realidade não podemos interpretar assim pelo significado literal da palavra. Então sabemos que a homofobia está ligada à falta de consideração e respeito ao cidadão de exercer as suas opções sexuais. Eu queria abrir então esse diálogo com vocês, não é, essa nossa conversa, dizendo que um dos grandes filósofos, né, da humanidade, o Voltaire, ele tem um pensamento que diz mais ou menos assim, abre aspas: o fato de eu entender você não significa que eu concorde com você. Fecha aspas. Vamos analisar o que é que Voltaire queria dizer com essa frase dele. Perdão. Podemos dizer inicialmente que entendimento é diferente de concordância. Aliás, isso já é uma prática minha, um discurso meu. Quem me conhece sabe que eu uso muito essa frase de Voltaire para explicar algumas coisas, não só em sala de aula com os meus alunos, mas do nosso cotidiano, do próprio dia a dia. Nós podemos entender, por exemplo, por que uma pessoa comete um crime, não é? Momento de desespero, de desequilíbrio, de depressão, enfim, seja lá qual for o motivo, mas não necessariamente precisamos concordar com essa atitude. Então, você entender que foi um momento de desespero não significa que você concorde com isso. Daí a saber separar o entendimento da concordância é um caminho muito longo e, sobretudo, delicado. É preciso que se faça as leituras de forma criteriosa. Quando eu digo leitura, leitura de situações. Então, em relação à opção, digamos, sexual, hoje se fala muito em opção sexual. Eu, particularmente, entendo que não seria uma opção, seria uma propensão. A gente pode observar que, na maioria dos casos, as famílias que têm pessoas homossexuais, elas preferem jogar o problema, ou de uma forma conotativa, né? Falando, jogar a sujeira, a poeira para debaixo do tapete. Evita falar sobre o assunto, embora perceba desde a idade da infância, da adolescência, que aquela criança, seja a criança um menino ou a menina, já tem um comportamento que desperta atenções. Mesmo enxergando isso, a família prefere ser evasiva, escorregadia e não abordar o assunto, não abordar o adolescente, não abordar a criança e tratar isso de maneira tranquila, de maneira serena, aceitando aquela situação que a vida nos impõe. Eu não quero dizer com isso que o fato de você ser atento, observar e trazer em pauta para a família a discussão sobre esse tema significa que você vai tratar a pessoa como se ela fosse uma pessoa que tivesse algum tipo de doença, enfermidade ou desvio da personalidade. Não, de forma alguma. Mas abordar para encarar as consequências que isso poderá trazer tanto na fase madura e depois a fase adulta da pessoa. Então, esse período da adolescência, quem é pai, quem é mãe, sabe que é um período de, digamos assim, muitos conflitos, não é? Existem, assim, um choque de gerações muito grande e esses conflitos são obstáculos difíceis de serem vencidos. Então, acredito que a questão da homofobia, antes de passar pelo preconceito, tem que passar pela discussão em família. Abordar o assunto de forma serena, de forma tranquila, sem querer culpar as pessoas ou a pessoa, ou quem quer que seja, por determinados sentimentos, ou até mesmo, como algumas pessoas chamam, opções.
Hoje a lei, inclusive, além de proteger contra os preconceitos, as agressões, a discriminação, a lei, inclusive, já dá o direito à partilha de bens, à comunhão de bens e o matrimônio. Aliás, eu queria mandar um beijo grande, mas muito grande, para Silene Meirelles Santana, que está aniversariando hoje. Silene, um beijo para você, um beijo para Raquel, e que vocês continuem assim firmes na decisão de vocês, na união de vocês, e que possam viver a vida de vocês de forma tranquila e que possam ser muito felizes ao longo dessa jornada. Um abraço carinhoso do seu tio, que ele ama muito. E estamos aguardando vocês aqui no Brasil, hein? Logo, logo queremos matar a saudade e, como já falamos, quem sabe, né? Ano que vem aí a gente está fazendo planos de fazer uma visitinha a vocês aí em Londres. Um beijo grande. Então, voltando a esse assunto, não devemos estar culpando as pessoas, não devemos estar impondo aquilo que nós pensamos ou que nós gostaríamos que as pessoas fossem. E isso não se refere só à questão das opções sexuais. A maioria dos pais, por exemplo, que são médicos, são advogados, são engenheiros, são professores, de uma forma comum, natural, tem uma tendência muito grande de querer que seus filhos sigam os seus passos na profissão, na carreira, e às vezes procuram conduzir as coisas de forma muito autoritária, autocêntrica, e as coisas não funcionam assim. É preciso deixar que as pessoas façam suas escolhas. Bom, no momento em que fazemos as nossas escolhas, nós devemos também entender que essas escolhas têm consequências. Consequências que poderão ser boas ou ruins. E como lidar com isso? Como lidar com as consequências? Não procurando colocar a culpa no outro. Não procurando justificar as suas derrotas, as suas insatisfações, porque o outro disse o que você deveria fazer. Não. Se você fez a opção, você tem que assumir as consequências. Essas opções podem ser heterossexuais ou homossexuais. Será que só os homossexuais têm problema de relacionamento? Será que você tem assistido os jornais, o noticiário das TVs, das rádios, dos pasquins, da notícia impressa? Quantos casais heterossexuais colocam um fim trágico à sua relação? Uma das partes, na grande maioria, o homem, não aceitando o final do relacionamento, parte para a violência e põe fim a uma relação com uma tragédia. Agressões físicas, até mesmo o assassinato, o crime, a morte, o suicídio. Então é preciso saber que o problema dos conflitos das relações não está associado ao gênero, se ela é uma relação heterossexual ou homossexual. O conflito das relações, elas vão existir sempre, independente do gênero. Então é preciso respeitar as pessoas. É preciso conviver com as diferenças. É preciso deixar que as pessoas exerçam a sua cidadania. É preciso saber que a sociedade é polivalente. Então, pessoal, homofobia, eu diria que é uma coisa extremamente careta. Quando eu digo careta, não significa que eu quero que você pense como eu. Mas voltando ao que nós dissemos no início do nosso programa, o fato de nós entendermos as pessoas não significa que nós concordamos com ela. Você não precisa concordar. Apenas entenda, respeite, conviva, não discrimine. E, sobretudo, eu até diria, procure ignorar a questão
quando eu digo ignorar, não estou dizendo ignorar a pessoa, isolá-la, discriminá-la, não falar, não se relacionar. Isolar a questão da opção sexual. Ou será que quando você se aproxima de alguém, você diz, vem cá, você é hétero ou você é homossexual? Porque a minha amizade com você depende da sua opção sexual. Se você for hétero, não serve para ser meu amigo ou minha amiga. Olha, se você for homossexual, também não serve. Você gosta de homem, você gosta de mulher? Que importância isso tem? Quando eu digo ignorar, é porque isso não tem relevância nenhuma. Isso é uma coisa muito pessoal. De forma até marginal, poderia fazer uma comparação. É como escolher um acessório, é como escolher um utensílio, que para uns parece brega, para outros é chique. E o que é que nós temos com isso? As opções são intransferíveis e são pessoais. Então, eu acho que a homofobia deve ser tratada como uma questão séria quando se diz respeito ao exercício da cidadania, da acessibilidade aos locais públicos, não é? De exercer o direito do seu sentimento, da sua vontade de amar, de beijar, de namorar, de casar, sem que os holofotes do mundo estejam voltados para nós. Então, eu acho que assim como é comum ver um casal heterossexual vivendo o seu momento de carinho, de amor, de forma pública e sem culpa, devemos também respeitar os casais homossexuais para que eles vivam também o seu momento de carinho, de amor, sem culpa, de forma pública, porque afinal somos todos cidadãos. E é com essa frase, somos todos cidadãos, que eu queria encerrar esse nosso primeiro bloco. Vou dar um espaço para o nosso intervalinho comercial e assim retomaremos o segundo bloco desse programa, que também promete falando de cidadania. Vamos aos nossos patrocinadores, o nosso intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí, fique aí. O jeito gaúcho de fazer churrasco você só encontra no Fogo de Chão. Há mais de 25 anos, a experiência desta culinária original, associada a um ambiente moderno, faz do Fogo de Chão o local ideal para suas refeições de lazer e negócios. No Brasil ou nos Estados Unidos, o Fogo de Chão oferece a você a mesma qualidade da carne, o mesmo cuidado na sua preparação e um excepcional serviço ao cliente, que fazem do Fogo de Chão uma referência internacional. Fogo de Chão, o jeito gaúcho de fazer churrasco. Bom, voltando, né, o nosso programa Bom Dia Professor promete esse diálogo aí hoje da homofobia. Mais uma vez eu quero agradecer a nossa ouvinte Ana Paula Frota. Obrigado, Ana Paula, pela sua sugestão, viu? Um abraço grande para você. Continue ouvindo o nosso programa e enviando a sua sugestão de pauta, encaminhando a sua lista de contato aí dos seus amigos pelo Facebook, pelo Twitter, ok? E através dos e-mails das pessoas que você conhece e se relaciona. Um beijo grande, hein, Ana Paula Frota. Você também que queira participar do nosso programa, já sabe, né? tvdoprofessor@hotmail.com ou professor Agenor Meireles, com um L apenas, @hotmail.com, ou pelos telefones 87366164 ou 9274-5208. Rádio do Professor, ouça essa ideia. Cidadania, gente. Eu gostaria de falar de cidadania falando da questão dos impostos, que as pessoas sempre dizem assim: eu sou cidadão, eu pago meus impostos, eu tenho direito a isso, direito àquilo, aquilo outro, e etc, e etc. Será que você sabe realmente como você paga esses impostos? Você já parou para refletir sobre isso? Que os governos, de um modo geral, seja ele o governo federal, o governo estadual ou municipal, gerencia o seu dinheiro? Você já reparou que a todo momento, você que ainda não saiu de casa hoje, você já deu a sua contribuição de impostos para o país? É verdade.
No momento em que você abriu a sua geladeira e bebeu o seu primeiro copo com água do dia, você já começou a pagar o imposto da energia a mais que a geladeira consome quando está aberta, da água que você paga a conta todo mês, do copo que você comprou na mercearia, no supermercado, e no valor daquele copo já está embutido o valor do imposto. No momento em que você ligou a sua TV ao acordar, o seu ar-condicionado, que está ligado por conta do calor excessivo e consome a energia que você paga, então, gente, não dá nem para olhar para o lado, porque para onde você colocar os seus olhos no momento em que você acorda, você está pagando imposto. Calçou o seu chinelo, o chinelo que você comprou já está embutido os impostos. Você vestiu o seu penhoar, entrou no banheiro, escovou os dentes, abriu a torneira do chuveiro, pegou o sabão, tudo que você toca, que você consome, tem imposto. Nada é de graça. E é esse dinheiro que os governos gerenciam. Você sai de casa hoje, no caso um domingo, está um dia lindo aqui em Salvador, né? Você sai para passear, você começa a pagar impostos nas coisas que você vai consumir, nos produtos, nos serviços que você vai consumir. E qual seria a obrigação desses governantes, seja federal, estadual e municipal? Devolver para você o dinheiro que ele gerencia através de benefícios sociais. Saúde, educação, moradia, mobilidade urbana, transporte público, segurança, acessibilidade. Isso seria o correto, mas o que nós verificamos é que realmente não é o que acontece. E quando não acontece, qual é o papel do cidadão? Já que nós estamos falando de cidadania, qual é o seu papel na sociedade? Cobrar. Cobrar de que forma? Eu vou ligar para o governador do estado e vou ter acesso direto ao celular dele e dizer: e aí, governador, olha, o senhor não está fazendo o seu papel, não gostei, vê se melhora, hein? Estou te ligando para lembrar que o senhor tem essa obrigação comigo e com toda a população. É assim que você vai cobrar? Obviamente que não. E também não é assim que você vai cobrar da nossa presidente da República, nem do nosso prefeito. Como cobrar? Como fazer valer os seus direitos? Conscientizando as pessoas que convivem com você, que estão ao seu redor. Discutindo isso dentro da família. Valorizar o seu dinheiro na hora de fazer a compra do bem ou do produto, do serviço, seja o que for. Ser um consumidor consciente. No momento em que você vai fazer a sua opção, verifique a qualidade, verifique o custo-benefício, porque às vezes nem sempre o mais barato é o melhor ou a melhor opção. Então discuta isso com seu filho, com sua esposa. Esposa, discuta com seu marido, com a sua filha, no seu trabalho, na escola. Meus queridos alunos, que a gente sempre perde tempo discutindo bobagem, falando do cabelo do outro, falando da roupa que vestiu, do sapato, da bolsa de grife, da calça, não é, galera? Vamos discutir isso, vamos nos conscientizar, porque uma vez conscientizados, os cidadãos poderão cobrar isso de forma mais efetiva. Sabe como? Nas urnas, na hora de votar, na hora de exercer a sua cidadania. Não exija só que o outro lhe respeite, não exija só que o governo faça a parte dele. Obviamente que a imprensa está aí para criticar, nós aqui estamos
dando esse espaço na nossa rádio, não é, para falar de pautas, de temas variados. E hoje, já agora, nesse momento, estamos falando de cidadania, estamos falando dos impostos. Então, é uma forma de cobrar. E não dizer, não adianta nada eu falar, não vai resolver nada, os governos estão aí, a mídia fala todo dia. Ora, se a mídia fala, ela está fazendo o papel dela. E eu estou fazendo o meu papel? Agora, é claro que a cidadania também passa pela questão da dignidade. Em alguns países da Europa, não é? E de outros continentes, nós percebemos que esses bens e serviços sociais são muito mais de qualidade do que os da rede privada. O acesso à saúde pública é melhor do que o acesso à saúde privada. Os hospitais da rede pública são tão bons quanto ou melhor do que os da rede privada. E como é que essas pessoas conquistaram esses benefícios? Tiveram a conquista do direito a exercer a sua cidadania. Falamos no domingo passado. Educação. E sempre vamos estar falando aqui na Rádio do Professor, no nosso programa Bom Dia Professor, na questão da educação. É um assunto de família? Cidadania é um assunto de família? Você discute isso com a sua família? Você entra em contato com as pessoas de forma clara, objetiva e não só discursiva para ficar brigando, criando picuinha? Quer ir para a rua, quer protestar? Vá. O país é democrático, nos permite isso, mas vá de forma organizada. Não faça protesto para destruir o bem público. Quando você quer protestar porque os seus direitos não estão sendo preservados, não toque fogo no patrimônio público. Não faça barricadas, piquetes, interrompendo o trânsito, queimando os transportes, tocando fogo em estabelecimentos, agredindo pessoas, criando transtorno à sociedade. Você vai chamar a atenção, não tenho dúvida disso, mas vai criar um caos para a sociedade. E esse não é o caminho. Exercer a cidadania é exercer com critério, é exercer, sobretudo, com inteligência pessoal. Mais uma vez, então, nós já estamos chegando ao final do nosso programa hoje. Eu queria agradecer a nossa ouvinte e dizer para ela, Ana Paula Frota, que a sua sugestão de pauta foi realmente assim, muito providencial. Foi muito feliz na sua sugestão, Ana Paula. Nós estamos aqui à disposição. Faça da Rádio do Professor um canal de extensão da sua voz, onde você vai ter não só a sua voz, mas também a sua vez de exercer o seu direito de cidadão. E assim como Ana Paula, você também pode escrever para a gente. Quer falar sobre temas polêmicos? Mande um e-mail, tvdoprofessor@hotmail.com, professoragenormeireles@hotmail.com, ou melhor, agenormeireles@hotmail.com. Meireles com um L só, apenas. 8736-6164, 9274-5208. Gente, é isso. Envie seu e-mail, dê pauta de sugestão. Hoje ficamos por aqui. Falamos aí da homofobia, falamos da questão da cidadania. Vamos trabalhar as nossas relações, assim como nós trabalhamos a rede social, né? A rede mundial de computadores. Vamos trabalhar também a relação pessoal, presencial, a rede presencial, não é? A coisa da pessoa, da presença, do toque. E sempre estar atento
a exercer o seu direito, a sua cidadania com inteligência. Sou extremamente favorável a essa ideia. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela sua paciência, por permitir que a gente entrasse aí na sua casa de campo, de praia, onde você esteja nesse momento nos ouvindo. Espalhe essa ideia, divulgue o nosso site tvdoprofessor.webnode.com, professoragenormeireles.webnode.com. Faça desses canais da web um canal de extensão para divulgar as suas ideias, para expor os seus produtos, os seus serviços. Hoje o nosso programa foi um oferecimento da churrascaria Fogo de Chão, o jeito gaúcho de fazer churrasco. Quero agradecer a todos, desejar a todos um domingo excelente junto à sua família, junto aos seus amigos e, como já falamos no primeiro programa, ainda não temos uma definição da regularidade de exibição dos nossos programas. Coincidentemente, colocamos no ar hoje também, mas não saberemos se essa, veiculação, o fato da nossa rotina de programa será mensal, semanal, quinzenal. Estamos estudando, mas continue acessando os nossos sites, continue entrando na nossa página de contato, enviando a sua sugestão de pauta, criticando, falando o que você gostaria de ver aqui na Rádio do Professor. Rádio do Professor, a sua rádio da web. Ouça essa ideia. Bom dia a todos, um abraço e até a próxima. Você está ouvindo a Rádio do Professor, a sua rádio da web. Obrigado pelo acesso. Estamos transmitindo nossa programação em caráter experimental. Envie sua sugestão de programação. A nossa programação é você quem faz. Rádio do Professor. Ouça essa ideia. O jeito gaúcho de fazer churrasco você só encontra no Fogo de Chão. Há mais de 25 anos, a experiência desta culinária original, associada a um ambiente moderno, faz do Fogo de Chão o local ideal para suas refeições de lazer e negócios. No Brasil ou nos Estados Unidos, o Fogo de Chão oferece a você a mesma qualidade da carne, o mesmo cuidado na sua preparação e um excepcional serviço ao cliente, que fazem do Fogo de Chão uma referência internacional. Fogo de Chão, o jeito gaúcho de fazer churrasco.